Um dos grandes problemas da filosofia moderna vai ser a questão epistemológica ou gnoseológica. Epistemológica e gnoseológica, ou duas palavras difíceis, hein? Mas antes de aprofundar no assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Como a gente já está desenvolvendo bastante a filosofia moderna ou pensamento moderno, vai ter duas correntes que, fora a epistemológica e a gnoseológica, vai ter outras duas palavras muito importantes para se compreender, que é o racionalismo e o empirismo. O que é racionalismo e o que é empirismo? Racionalismo vai dizer que a realidade está subordinada à razão. Já os empiristas vai dizer que a razão está subordinada à experiência. Para citar os filósofos aqui que vão ser muito influentes nesse debate, vai ser René Descartes, Francis Bacon e John Locke e David Hume. René Descartes, ele parte da dúvida medótica. Ele começa a ter uma dúvida e uma descrença de tudo aquilo que lhe foi passado pela tradição, pelos seus professores e etc. Ele desconfia daquilo que ele herdou, ou seja, ele desconfia da tradição. Mas chega um momento dessa reflexão dele que ele começa a perceber que existe um ser que pensa. Então ele não poderia pensar da sua própria capacidade de reflexão pensativa. Então ele vai dar aquele conceito: penso, logo existo. Se eu penso, então a única coisa que ele poderia acreditar e não ter dúvida nenhuma é de que ele estava pensando. Mas ele coloca em dúvida isso e começa: se existisse um gênio maligno que fizesse eu me enganar através do meu pensamento? Aí ele vai postular a ideia de Deus. Então, René Descartes, ele desconfia de tudo, mas depois ele dá um salto ontológico e coloca Deus como um axioma para desenvolver toda a sua teoria posterior. Que existe um Deus, postulando que existe um Deus, esse Deus não enganaria ninguém porque ele ia ser perfeito. Então, ele filosofa a partir de duas coisas: que existe um Deus e ele pensa. Então ele começa a fazer a sua dúvida medótica e as únicas coisas que ele não duvida é da existência do seu próprio pensamento e também da existência de um Deus. Bem, antes de aprofundar mais ainda, peço que você se inscreva no canal, dá o seu like e ative o sininho da notificação, porque isso ajuda aí. Tá esperando o quê? Compartilhe esse conteúdo para mais pessoas, porque é muito importante aqui para nós. Como você bem sabe, se já está estudando a filosofia moderna, sabe que a filosofia moderna existe uma grande valorização do subjetivismo, é o sujeito, é o indivíduo, o cientificismo, que é a ciência, o desenvolvimento da ciência, e tem o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo, que seria o humanismo. Essas linhas de reflexão. Aqui a gente vai abordar na questão do sujeito e do objeto. Se a filosofia, antes aí da filosofia moderna, antes do Renascimento, lá com os escolásticos, eles abordavam sobre essa relação do objeto e o sujeito que conhece o objeto, mas agora eles trocam isso aqui. É como eu enxergo o objeto que se apresenta para mim. Se meu pensamento concorda com o objeto apresentado, mas não é o objeto que vai concordar com o meu pensamento. Não é o meu pensamento que tem que se encaixar com o objeto apresentado, mas é o objeto que tem que se adequar ao meu pensamento. Seria aquela máxima que hoje existe na filosofia contemporânea. Muitas pessoas querendo que o mundo gira em torno do umbigo delas. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Se o filósofo ele refletia como essa realidade interfere no meu pensamento e como adequar o meu pensamento a esta realidade que se apresenta. Mas aqui está uma troca. O filósofo se coloca como uma pessoa que transcende e olha a realidade e vê se a realidade concorda com aquele pensamento que ele tem. Então aqui é uma troca entre sujeito
e objeto que conhece. Aí começa uma busca epistemológica. Epistemologia é o quê? A teoria do conhecimento. Na teoria do conhecimento vai ter 3 vertentes aqui que eu vou abordar para você. O conhecimento do senso comum, que é o conhecimento da experiência que todos nós temos, que não precisa necessariamente do conhecimento científico. Tem o conhecimento científico, que aqui já tem um rigor, já tem um método para conhecer as coisas. Exemplo, você sabe como plantar feijão, mas você não tem um método ou um método científico que te fala qual a época melhor para plantar feijão, se vai chover, se não vai chover, se tem que plantar o feijão dessa forma, que tem que adubar a terra dessa forma. Você simplesmente faz. Mas a experiência científica, ela mostra os dados, levanta, faz experiência daquilo, do outro, levanta hipóteses, teses e etc. Então a experiência científica é um pouco mais rigorosa do que o senso comum. O senso comum simplesmente vai lá e faz. O conhecimento científico, ele avalia. O conhecimento do senso comum, ele é mais intuitivo. Você aprendeu com seu pai aprendeu com o pai dele e passou para você e você aprendeu. É intuitivo, foi passando. Se meu pai fez, deu certo, eu também vou fazer. O conhecimento científico já é mais dedutivo. Primeiro, a pessoa ela se coloca como um observador da realidade, levanta as experiências e levanta uma tese, outra tese, até que cria um método de como aquele sistema de plantação de feijão funciona de forma teórica. Existe outro grau da epistemologia, que é o conhecimento filosófico. Esse conhecimento filosófico que já é um grau mais racional, que aqui você está valorizando a razão. Como a sua razão, ela funciona. Como você desenvolve os pensamentos. Aqui é um esforço meramente racional, mas com rigor e com método filosófico, de que você usar raciocínios. Muitas vezes o método filosófico vai estar no indutivo, mas é um pouco mais rigoroso, onde você faz ligações de indução, de analogias, para organizar a sua razão. Aqui a gente está abrindo a todas as linhas da epistemologia possíveis. E vai ter a relação do pensamento e o objeto. Como assim, pensamento e objeto? Se a minha prática filosófica seria apenas de olhar a realidade, ver os objetos da realidade, descrever a realidade, talvez aqui na filosofia moderna seria quase um reescrever a realidade. Você não vai descrever a realidade, mas você vai escrever a realidade através do seu subjetivismo. Por isso, quando você lê muitos filósofos modernos, cada filósofo tem um método e uma forma de observar a realidade que é muito diferente dos escolásticos. Os escolásticos tentavam fazer uma filosofia única. Se um filósofo falava isso, o outro falava a mesma coisa. Então era apenas um sistema, muitos filósofos para observar o mundo e a realidade e descrever a realidade. Aqui não. O subjetivismo, ele ganha uma força muito grande. Então, quando aqui René Descartes ele fala que existem ideias inatas que já nascem com nós através da razão, René Descartes talvez ele recorda até um pouco Platão, quando Platão falava que existia o mundo das formas, o mundo das ideias, mas aqui Descartes ele separa que existe o corpo tem necessidades fisiológicas e etc. Mas o corpo é objeto da ciência, da experiência, mas a mente é objeto da reflexão filosófica, porque a mente ela não está no espaço nem no tempo, porque a mente sua ela consegue ir para o passado, para o futuro e para o presente ao mesmo tempo, consegue calcular coisas, consegue abstrair, mas o seu corpo, ele estando aqui, ele não consegue abstrair, ele é um sujeito da própria época que ele está. A gente observar mesmo, a filosofia moderna, ela volta a uma questão que já era de Platão e Aristóteles. Se Platão falava que existia o mundo das ideias, o mundo das formas, onde a gente tem que apenas se esforçar de forma abstrata para alcançar essas ideias que são eternas, que aqui Descartes é o símbolo dessa ideia, então existe John Locke e David Hume, que seria quase o próprio Aristóteles novamente, de que não, a vida, as ideias, elas é construída através da experiência. Então, a razão está subordinada à experiência. E para Descartes, não, a experiência está subordinada à razão. Então você vê aí alguns problemas epistemológicos e gnoseológicos do sujeito que conhece o objeto e do objeto que o sujeito conhece.
Quando eu vejo uma cadeira, a cadeira é cadeira mesmo? Ou a cadeira é outra coisa que eu preciso pensar, que eu preciso observar, que eu preciso reescrever? Será que o dado da experiência não diz por si mesmo que a cadeira é cadeira? Talvez essa desconfiança que René Descartes coloca na realidade, que seria a dúvida medótica. E ele só não desconfia do seu próprio pensamento, da pessoa que está pensando e de que existe um ser, um Deus perfeito. Por fim aqui desse raciocínio, eu vou trazer outra máxima. Já que existe o racionalismo, já que existe o empirismo, vou trazer outra veia aqui que é a revelação. Se fala que nós seres humanos já nascemos com ideias inatas, com a razão, que essa razão, segundo Descartes, precisa só ser desenvolvida, ou que nem Platão dizia que precisa só ser desenvolvida. E já que tem o empirismo, que é a experiência, que a gente adquire ideias através da experiência, através do contato com as ideias, com o objeto, aquilo que eu não consigo ter experiência concreta necessariamente não existe, ou é fruto apenas da abstração racional e as ideias que não são comprovadas na realidade, elas não existem, então eu posso excluir. Então, aqui a racionalidade está no plano da razão, da mente, e aqui a experiência está no plano do mundo, dos fenômenos, da ciência, do conhecimento. Aqui vai ter uma terceira coisa que eu vou colocar aqui, talvez você pode até me xingar, mas é a questão da revelação. A revelação, que vai ser tipo uma pessoa ter uma visão mística, que ela não sabe como aconteceu, ela não tem um método para ter essa visão mística, ela foi agraciada, ou a tradição religiosa traz essa visão de que outras pessoas teve uma visão, teve um contato com um ser divino, com Deus, e foi revelado de que o mundo foi criado e o mundo terá um fim, e nós estamos caminhando para um processo de perfeição. O ser humano está aqui para o aperfeiçoamento. A revelação foi essa: o mundo foi criado, o mundo nunca quer dizer que o mundo sempre existiu, o mundo foi criado. A revelação vai dizer isso, especialmente a revelação cristã: o mundo foi criado por uma divindade, uma pessoa recebeu essa revelação. Então, Deus, colocar, ser divino, criou o mundo, e aqui embaixo está o mundo, e essa pessoa que vive nesse mundo recebeu essa revelação, teve esse êxtase espiritual, percebeu isso, e que esse mundo está caminhando para um fim, assim como as pessoas que vivem nesse mundo estão caminhando para o fim. Então, o plano da ciência, ele está condicionado aqui, no mundo. O mundo visível, palpável, da experiência, da elaboração científica. Mas o mundo revelado já está no plano mais da razão, da mente, da abstração e de visões e da religião. Espero que aqui esse conteúdo aqui deu para você entender sobre o racionalismo, sobre o empirismo e também sobre revelação. Até o próximo vídeo, espero que esse conteúdo ajudou você. E eu fui, né? Perdi aí o que era para falar, mas é isso aí. Espero que esse conteúdo ajudou você. Fui!